Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos os que creem. Porque os que creem estão de pé. Os que não creem estão caídos, prostrados, desanimados. Mas não fique desesperada ou desesperado, não. Você que está caído, você que está na dúvida, na ansiedade, na depressão, né? Numa vida insossa. Não fique triste, não. Você está caída, está caído, mas a palavra de Deus, que não volta vazia, vai dar vida para você agora. Presta atenção a esse texto, a esses textos sagrados que falam da fé que levanta o caído, da fé que faz o caído alcançar uma vida nova, transformada. A fé que é o poder de Deus para aqueles que creem. É o poder de Deus para aqueles que creem e que levanta os caídos e os fazem ficar de pé por conta do poder, da força, da energia que é a fé. A fé viva no Deus vivo, a fé inteligente na palavra de Deus. Leiam comigo esse texto, por favor, esses textos. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Minha amiga, meu amigo, preste atenção, por favor. Você diz que tem fé, você crê em Deus, você tem a sua religião, você tem a sua filosofia de vida. Você crê em Deus, eu creio que você crê em Deus. Só que essa crença que você tem em Deus, ela não é executada. Você simplesmente crê em Deus porque aprendeu a crer em Deus por conta dos seus pais, que lhe ensinaram a respeito de Deus. Então você crê em Deus. E durante toda a sua vida você vem crendo em Deus. Isso é bonito, muito bonito. Só que essa crença, sem atitudes, sem ação, ela não tem nenhum sentido, ela não tem nenhum valor. Porque a Bíblia fala que até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem em Deus. E nem por isso deixam de ser demônios. E a vida deles não vai mudar nunca. Mas a sua vida pode mudar, vai mudar quando você aprender a usar
essa fé que está aí dentro de você. Quando você puder manusear essa fé, quando você puder exercitar essa fé que está aí dentro de você, essa fé levanta você. Por quê? Porque a fé, amiga e amigo, é o poder de Deus para salvação daqueles que creem na palavra de Deus. A fé é o poder de Deus para salvação. Salvação não apenas eterna, para toda a eternidade, mas a salvação aqui, hoje, já. Você pode ser salvo agora, nesse momento, dessa vida infernal que você tem vivido. Só que a fé, ela é uma atitude, ela é uma expressão, ela é o poder que faz a gente agir. A fé é o poder que faz a gente tomar atitudes. Por isso que o apóstolo Tiago diz: a fé, se não tiver obras, é morta. E é isso que você tem visto na vida sua e de muitas pessoas conhecidas suas. Mas aí a pessoa diz assim: mas, ô bispo, eu sou da igreja A, B, C, eu faço parte de uma igreja. Mesmo assim, eu tenho vivido uma vida, como se diz, uma vida sem graça, uma vida sem sentido, sem sabor, sem sal, sem nada. Por quê? Se eu sou uma pessoa religiosa, se eu sou uma pessoa caridosa, se eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, nada disso tem a ver com a fé. A fé não tem nada a ver com caridade. A fé não tem nada a ver com boas obras. A fé não tem nada a ver com tudo o que a gente faz nesse mundo, a não ser quando a fé, é exercitada, é agida de acordo com a palavra de Deus. Quando você aprender a usar a sua fé, nunca mais a sua vida vai ser a mesma e você vai ficar de pé. Porque a fé, minha amiga, meu amigo, é ação, é atitude. Nós temos N exemplos na Bíblia sobre a ação da fé. Muitas pessoas dizem assim: mas bispo, eu sou religiosa, eu vou na igreja, eu louvo a Deus. Ah, você louva a Deus. Aí é que está o grande engano das pessoas. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela, na igreja, canta uma música de louvor a Deus e levanta as mãos e canta aleluia, ao mesmo tempo que ela adora a Deus, ela usa a fé para adorar alguém que não vê. Por outro lado, quando ela sai da igreja, a vida dela é um fracasso total. Eu sei que todos da fé passam por tribulações também. Nós passamos por tribulações. Mas, convenhamos, a tribulação não é todo dia, todos os anos, a vida toda. É ou não é? Não tem cabimento. Nós passamos por tribulações, mas existe o alívio, existe aquela vitória que faz com que a tribulação seja até uma bênção. Mas não é o caso de muitas pessoas que têm uma fé em Deus, que adoram a Deus com a boca, mas vivem uma vida mesquinha, miserável, desgraçada. Porque essas pessoas têm uma fé para adorar a Deus,
para cantar. E isso é fácil. Esse é o tipo de fé, que agrada ao diabo. Bispo, o senhor está falando que esse tipo de fé, de adorar a Deus, de cantar, agrada ao diabo? Por quê? Porque as pessoas pensam, as pessoas imaginam assim: bom, eu estou agradando a Deus, eu estou louvando Jesus, eu estou cantando, eu levanto as mãos para os céus, eu oro a Deus, mas quando estas mesmas pessoas deixam as suas congregações, elas têm que enfrentar os problemas. Aquele tipo de fé, de louvor, de adoração, não resolve o problema delas. É ou não é? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Quantas vezes eu ia na igreja antes de me converter? Eu ia na igreja durante um ano e eu cantava louvores a Deus. Eu adorava com as mãos erguidas. Eu fazia as minhas obrigações religiosas. Mas quando eu estava fora da igreja, as minhas atitudes eram completamente contrárias a tudo aquilo que eu fazia na igreja. E, consequentemente, os problemas continuavam, permaneciam na minha vida. Ora, minha amiga, você acha que Deus, na sua infinita glória, majestade e misericórdia, nos tem dado o Espírito Santo apenas para a gente poder adorá-lo? Hein? Você acha que o Espírito Santo vem apenas para você levantar as mãos e adorar a Deus 1, 2 vezes por semana, quando você vai na igreja? Será que é isso? Essa é a razão do Espírito da fé? Do Espírito Santo? Não, não é. Não é. Não é mesmo. Porque a pessoa fica iludida, ela fica pensando assim: poxa, eu vim na igreja, adorei a Deus, agradei a Deus com os meus louvores, eu fiz o que tinha que ter sido feito, eu cantei louvores, senti uma emoção tão grande, um bem-estar tão grande. Então, não é possível que a minha vida não vá mudar depois dessa noite de louvores a Deus. Aí, quando ela volta, quando sai da igreja, volta para casa, os problemas permanecem. Mesmo problema. Os mesmos problemas. E os louvores não contam? Fala a verdade, minha amiga e meu amigo. Fala a verdade. A fé religiosa leva as pessoas a ter a sensação de bem-estar dentro da igreja. Mas quando sai da igreja, aí muda de figura, porque aquela fé que causou uma sensação gostosa na igreja não resolveu e não resolve o problema lá de fora. Ela continua triste, ela continua depressiva, ela continua ansiosa, ela continua correndo atrás do vento, sem saber para onde vai, sem ter visão. Por quê? Porque aquela fé religiosa só funciona dentro da igreja. Mas a gente não mora dentro da igreja, a gente não vive dentro da igreja, não é verdade? Então, as nossas lutas são fora da igreja. No trabalho, em casa, na família, na rua, não é assim? Então, lá fora, você não pode contar com essa fé emotiva, com essa fé religiosa que você apresenta dentro da igreja. Não, você não pode. Não é possível. Porque a fé que agrada a Deus
é aquela fé sacrificial, é aquela fé que envolve atitudes que contrariam o nosso ser, que contrariam o nosso coração. Jesus disse isso quando falou: se alguém ama sua mãe, seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, a fé que agrada a Deus envolve sacrifício. Sacrifício dos entes queridos, sacrifício do próprio coração, sacrifício dos próprios desejos, sacrifício da própria vida. Então, esse tipo de fé, você não vai encontrar em qualquer lugar, não, minha amiga. É uma pedra que você só encontra quando você busca com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Então, muita gente que está me assistindo agora tem tido esse tipo de fé, a fé religiosa. Porque quando você louva a Deus, você se sente bem, não é? A gente se sente bem quando a gente adora a Deus. Só que aquela fé que leva a gente a adorar a Deus nem sempre resolve os problemas lá fora. Porque quando vem as tribulações, quando vem os problemas, a pessoa desiste, desanima. E abandona a fé, abandona a igreja, abandona tudo. Por quê? Porque ela, estava na presença de Deus tanto tempo, tantos anos, e agora, quando enfrenta um problema, a fé não resolve. Por quê? Porque há dois tipos de fés. Há a fé religiosa, que é sentimental, que é emotiva, e há a fé inteligente, a fé irracional, a fé que pensa, a fé sobrenatural, que é a fé que o Espírito Santo nos dá. Então, esse tipo de fé, a fé inteligente, tanto faz na igreja, em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja o lugar, a pessoa está na fé, ela vive na fé, ela vive de fé em fé, de sacrifício em sacrifício, que é a fé. A fé é como o apóstolo diz aí, a fé sem obras, quer dizer, sem sacrifício, sem atitude, sem ação, é morta. Não é a ação de louvor. Deus não nos dá a fé, pelo espírito da fé, para que a gente fique apenas louvando. Isso é fácil, isso é mole. E a gente louva quando há um ambiente propício para louvar a Deus. Agora, quando o ambiente é de guerra, quando o ambiente é de luta, quando você tem que enfrentar a sua própria carne, quando você tem que negar o seu pecado, você tem que negar a si mesma, aí, minha amiga, não há emoção, não há sentimento. Aí a pessoa tem que usar a fé que faz a diferença, que é a fé obediente, a fé obediente à palavra de Deus. Então, Deus nos dá, pelo Espírito Santo, a fé, o espírito da fé, para que a gente venha glorificá-lo, tanto dentro da igreja, quanto dentro de casa, quanto na rua, em qualquer lugar. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando ele habita dentro de nós, então nós estamos sempre em adoração e louvor, não apenas com palavras, mas com atitudes, com ação. Com ação. Ação do quê? Do sacrifício do nosso eu para fazer a vontade do nosso Deus. Por isso, ele diz assim, ele conclui assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se a fé é morta, a pessoa também está morta espiritualmente. Como nós temos falado, que porque a fé é que põe a gente de pé. A fé é que põe a gente de pé. Mas é uma fé
ação, é uma fé de atitude, é uma fé de coragem, de negar este mundo para buscar, para agradar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua fé, minha amiga, meu amigo? Talvez você seja uma daquelas pessoas que tiveram fé só para conquistar bênçãos, mas quando vieram as perdas, abandonaram a fé. Talvez você seja uma pessoa como os 9 leprosos. Os 10 foram curados, os 10 leprosos foram curados, mas só um voltou, só um permaneceu na fé. Os outros 9 debandaram. Talvez a sua fé seja assim. Você tem a fé para conquistar bênçãos. E quando você não conquista a bênção, você, Deus não é mais comigo. Deus não é mais comigo. E quantas e quantas e quantas tribulações nós passamos justamente para aprendermos a confiar com a fé prática, inteligente, naquilo que Deus falou, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Então, quando a fé é sustentada na palavra de Deus, não nas emoções, não nos sentimentos, então a pessoa sabe que na hora da luta, na hora da tempestade, Deus é com ela, que ele vai livrá-la. Paulo falou sobre isso quando ele esteve na Ásia. Ele foi tão, digamos assim, afligido pelas tribulações, que ele chegou ao ponto de se desesperar da vida. Ele estava ao ponto de se desesperar da vida, mas a palavra de Deus, o próprio Deus, não estava desesperado dele, do seu servo, e o guardou, e o sustentou. Deus, minha amiga e meu amigo, ele permite que a gente entre ou seja jogado nas covas dos leões, mas ele não permite que os leões nos tragam, nos matem, mas nós somos levados à cova dos leões, mas ele nos guarda dos leões. Então as tribulações são assim. Quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela tem consciência de que as lutas que elas estão passando, elas vão passar também. É como o tempo. Ora o tempo está chuvoso, ora o tempo está sol a pino. Existem as estações, as 4 estações do ano. Então, há tempo para plantar, há tempo para colher o que se plantou. Há momento em que nós temos risos, nós estamos alegres, felizes, mas há momentos também que a gente está triste. E há momentos que a gente se aborrece. Há momentos que a gente até se ira. Há momentos para tudo nessa vida. Mas quem está vivendo de fé em fé e pela fé, na fé inteligente, na palavra de Deus, com a sua fé firmada na palavra de Deus, não tem problema. Essa pessoa sobrepõe os problemas, os dias maus, vence os problemas e finalmente conquista os momentos alegres da vida. E nós vamos vivendo assim, de fé em fé, de sacrifício em sacrifício. Portanto, não fique você que é uma pessoa da fé, não fique esperando, você que tem conquistado isso, tem conquistado aquilo, você tem conquistado mundos e fundos, mas não se esqueça, vai chegar um momento que você não vai conquistar. E no dia que você não conquistar, não é porque você não está conquistando naquele dia que você vai desanimar. Não, você continua na fé, você permanece na fé, porque o mesmo Deus que um dia fez você conquistar mundos e fundos, continua com você. A palavra dele continua válida na sua vida. As tribulações vêm, as dificuldades vêm, mas nós mantemos a nossa fé, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia, ele não vai abandonar a gente.
na hora da tribulação. Jesus não abandonou os discípulos na hora em que veio a tempestade e jogou o barquinho de um lado para o outro. Não, não. Minha amiga, meu amigo, se Jesus está no seu barco, você pode ter certeza, pode vir o vendaval que vier, a tempestade que vier, não vai acontecer nada com você. Você vai passar por aqueles momentos, você pode se molhar um pouco, isso é natural, mas você não vai sofrer, não vai perder um fio de cabelo. Por quê? Porque a verdadeira fé, ela está pronta tanto para gozar os dias maravilhosos, como para enfrentar os dias de tribulações, de dificuldades, os dias que ninguém quer passar, mas que todos terão que passar cedo ou mais tarde. Elma, Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo, e o que o Espírito Santo fez? Qual foi a primeira atitude do Espírito Santo na vida de Jesus? Levá-lo para o deserto. Jesus foi levado para o deserto. Ele já foi levado para o deserto para ser provado, tentado. Mas porque ele estava na fé e vivia pela fé, ele venceu Satanás usando apenas a palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá. Não só de vitórias o homem viverá. Não só de problemas o homem viverá. Mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito forte isso, minha amiga e meu amigo. Nós vamos assistir um testemunho agora, e eu queria que você aumentasse aí o volume do seu rádio ou do seu televisor, para que você não perdesse nenhuma só palavra. Porque você já ouviu falar em mulher bandida? Você já ouviu falar em mulher assassina? Você já ouviu falar de uma mulher que estava condenada à morte, já com a sua vida determinada para morrer, até mesmo na prisão, por causa da vida devassa que ela viveu, que ela vivia? Então vamos ver a história dessa mulher, porque ela é impressionante, ela impressiona. Por favor, pode rodar. Meu nome é Gleice, tenho 39 anos. Aos 9 anos de idade, eu fui abusada. Como eu vivi uma vida conturbada dentro de casa e os abusos eram frequentes, eu cheguei até os meus avós, a qual eu fui criada, e falei com eles do que estava acontecendo. E até então eles não acreditaram, por ter acontecido com alguém mais próximo. O abuso vinha frequentemente e aquela dor, né? Aquele grito que estava dentro de mim. Ninguém entendia o que eu estava sentindo naquele momento, porque a minha infância foi a derrubada, né? A pureza. Aquela coisa de você não poder gritar, de você não poder falar, de você ficar calada e você ir para um cantinho ali com medo e não tem ninguém para te proteger, não tem ninguém ali para te abraçar, não tem ninguém para acreditar em você, no que aquilo que estava ocorrendo. A única solução que eu arrumei foi fugir de casa. E ali eu conheci pessoas do mundo do crime, né? As maus influências. Aquele medo que eu tinha das pessoas me fazerem mal, eu comecei a fazer o mal. Até fazer o mal com a minha própria família também cheguei a fazer. Eu queria me vingar pelo mal que eles tinham me feito, pelo que eles tinham arrancado de mim. Eu não perdoava aquilo. A minha mãe nunca me bateu. Minha mãe nunca me fez algo, né? Mas me abandonou. Me abandonou, não acreditou em mim. Então, eu tinha raiva dela, assim como ela também tinha raiva de mim. E a gente tinha ódio, então a gente não podia se encontrar na rua, que a gente também se agredia na rua, né? Então, eu comecei a me envolver no mundo do crime. Aí foi quando eu comecei a traficar, eu entrei em gangues, né?
Eu entrei em gangues, aí eu comecei, aquele medo me deu a coragem de brigar. Tudo resolvia na briga. Tudo que eu ia resolver era ameaçando as pessoas. Porque eu aprendi a me proteger dessa forma. E ali eu fui criando nome. E depois eu comecei até mesmo cometer homicídio, né? Cheguei até a tirar a vida de pessoas, né? Porque como a minha vida foi tirada, então eu resolvi também tirar a vida das pessoas. Eu era infeliz, mas também queria ver a infelicidade também das pessoas. Eu chorava, então eu queria ver as pessoas chorarem também. A minha alma, ela pedia socorro pelo que eu fazia, né? O buraco, parece que ele era gigante dentro de mim e eu não conseguia preencher com nada. Então, nesse período de 12 anos até os meus 15 anos, eu fui presa já umas praticamente 15 vezes. Dos meus 15 anos até os meus 20 mais 15, né? Foram 30 vezes que eu passei por uma unidade. Eu voltava para uma unidade e saía pior, porque eu não tinha amor por eles, eu não tinha amor por ninguém. Muitas das vezes acho que eu não tinha nem amor pela minha própria filha. Eu troquei tiro com meu esposo, né? E por uma traição que eu descobri dele, assim como também ele descobriu de mim. Então eu peguei a arma, esperei ele chegar em casa. Quando chegou na porta de casa, eu saí atirando nele. E corri atirando nele na pista, na rua. E fui presa por causa disso. Na última vez que eu baixei presídio, foi quando me falaram do Senhor Jesus. Já tinham falado antes, mas eu não queria ouvir, eu não dava crédito no que era falado, porque eu também culpava ele. Eu desci da minha catatumba, como diz lá, né, da pedra, e fui ouvir a palavra. E ali foi quando o pastor falou para mim, e eu distorci. Quer dizer, aquela palavra que ele falou para mim ali, que eu podia nascer de Deus, que Deus podia mudar a minha vida, mas eu tinha que morrer, né? Essa palavra, ela ficou como uma ameaça. Ficou como uma ameaça. Ele me disse essa palavra e eu entendi como uma ameaça. Então eu entendi que ele queria o quê? Me matar. E eu não entendia o que era nascer de Deus, né? Eu não entendia o que era nascer de Deus, o que eu tinha, o que Deus tinha ali para mim, eu não sabia. Até porque eu não lia a Bíblia, eu não sabia nada sobre nada dele, de Deus. Então eu desprezei aquela palavra e subi para minha pedra. Quando eu subi, foi para falar com as pessoas de fora do presídio e para mandar matar o pastor. Então eu disse para as pessoas a quem eu tinha mandado fazer. Eles já sabiam onde o pastor morava, já sabia onde se encontrava, sabia o horário dele entrar e o horário dele sair. Então já sabia todos os passos do pastor, né? E ali só esperava uma palavra minha, né? É para matar, é para matar. Se é para morrer, é para morrer. Eu já estou aqui. Mais um artigo a mais outro artigo a menos, para mim tanto faz. Então a gente vai pegar sim o pastor. Só aguardo o meu ok. A hora que eu disser, pode fazer. Quando chegou no dia da execução, algo me incomodou. Nesse momento ali, houve o trabalho. Uma terça-feira, as obreiras chegaram lá, e elas foram justo lá onde eu estava, né? Mas foi muito forte o que elas falaram também para mim. Porque a mesma palavra que ele falou, elas estavam naquela mesma tecla. Aquela palavra estava insistindo, né? Que eu tinha que nascer de Deus para mim. Mas como eu poderia nascer de Deus se eu não perdoava ninguém? Como eu poderia nascer de Deus que eu tinha ódio dentro de mim? Porque todos diziam que nem a morte dava jeito em mim, nem a morte.
nasceu aquele desejo de me batizar. Já não mais de matar o pastor, né? Mas sim de me batizar, de querer uma nova vida, buscar essa nova vida, né? E o pastor me batizou e disse: olha, Gleice, agora você está liberta. Mas como era que eu estava liberta? Se eu me batizei, eu estava algemada. Ia voltar para uma grade lá dentro. Como era que eu poderia estar liberta? No total eram 7 processos que eu tinha. E nesses 7 processos, esse eu fui condenada, que foi o tráfico de droga. E ali eu pensei, meu Deus, como é que eu posso te servir dessa forma suja, imunda? Como o Senhor pode olhar para uma pessoa que já matou, que já fez um mal, fez coisas abomináveis aos teus olhos? E aí o Senhor só falou: confia, só confia. E eu comecei a confiar. Eu já não fiz mais as coisas erradas. Eu mandei chamar a minha mãe dentro do presídio para perdoar ela. Eu consegui tirar aquela raiva, aquele ódio, e eu dizia para ela assim: eu te perdoo por tudo que tu me fez. A senhora me causou mal, mas eu também causei mal para a senhora. Então eu quero que a senhora me perdoe. Não tem mais nada, porque eu perdoei a pessoa que me fez mal. Isso tudo me ajudou. Porque a partir do momento quando eu obedeci a palavra de Deus ali, comecei a obedecer o que o pastor passava, o que a esposa passava, eu comecei a escutar a rádio. Eu fazia tudo em nome de Deus, e eu não conhecia Deus, né? E eu queria conhecer. E ali Deus fez a transformação todinha na minha vida. Foi uma maravilha que aconteceu lá dentro, porque desses 4 meses foi a diferença que Deus fez, porque lá eu busquei com toda a minha força, eu busquei com determinação, eu fui com toda a minha garra, o que eu não tinha no início do que aconteceu comigo. Eu tive naquele momento, e Deus mostrou ali o poder dele. Eu saí de dentro da prisão com a minha pena extinta. A minha pena por tráfico de drogas, só fui assinar o meu alvará, né? Nem a diretora do presídio acreditou no que estava acontecendo lá dentro. E eu saí no dia 5 de setembro de 2012 e vim procurar a Igreja Universal. Foi com toda essa bagagem que eu cheguei aqui, mas com uma determinação de buscar o Espírito Santo. E não demorou, porque a mesma garra que eu estava lá dentro, com essa mesma força, eu busquei o Espírito Santo. E não demorou, porque quando foi em dezembro, ai, não tem uma explicação assim para falar. Aquele buraco que eu tinha, que era tão grande, que me doía dentro de mim, que gritava dentro de mim. O Espírito Santo tirou aqui, preencheu, me deu paz, me deu alegria. Sabe que quando tu sai de um lugar que tu quer gritar e dizer para todo mundo o que Deus fez com você? Assim foi comigo. Eu saí daqui, eu saí feliz. E eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. É um amor que a gente tem pelas almas, porque você não quer só fazer um trabalho, você quer ganhar almas, você quer ganhar. Antes eu queria matar. Hoje eu quero que elas vivam para Deus, que sintam o que eu sinto, essa alegria, a felicidade, porque não é porque você está com o seu esposo hoje. O que eu troquei tiro hoje vive comigo, nós somos casados. Então não é porque ele está do meu lado que eu sou feliz, não, eu sou feliz porque eu tenho Deus.
Eu sou feliz porque minha filha está na presença de Deus. Eu sou feliz porque minha família se encontra na presença de Deus. O que faltou, você se completou. A família que você não tinha, hoje eu tenho. A proteção que eu queria antes, hoje eu tenho. E hoje é um prazer de eu entrar dentro de uma unidade a qual você foi lá, você foi detida, você foi presa. Então você entrar dentro de uma unidade e ver e falar do que você viveu, passar sua experiência e do que Deus fez na sua vida, e aquelas meninas, né, pegar o Espírito e você ver elas nascerem também de Deus, ter um resultado daquilo, poxa, não tem preço. Você hoje ouvir da boca deles, da tua própria família, e dizer assim, Deus mudou a tua vida, né? E eles verem Deus na sua vida, não tem outro resultado maior do que esse. Esse é o Espírito Santo na minha vida. Amém. Isolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração, não imaginava. Não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração, não imaginava. Não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro, estressadas, inquietas. Vivem preocupadas com o seu exterior e com a imagem que vão passar para outras pessoas. E no final de tudo, mesmo depois de alcançarem seus objetivos,
se sentem infelizes, vazias, incompletas. O Senhor Jesus alertou uma mulher que vivia nessa situação e lhe mostrou o que realmente era mais importante. Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga a ela que me ajude. Marta. Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. Por isso, nesta quarta-feira, iremos nos dedicar em ouvir a voz de Deus e nos aplicarmos na busca do que realmente é necessário: o Espírito Santo. Participe da Escola da Fé Inteligente nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Talvez você diga assim: bispo, eu ouvi o testemunho da Gleice e realmente me tocou profundamente. É difícil até controlar as lágrimas, não é verdade? Mas, minha amiga, você diz que gostou do testemunho, se impressionou e até chorou. Mas olhe para a sua vida. Pese a sua vida. Por que você não matou, você não roubou, você não trocou tiros com o marido, com a mulher? Você não é uma pessoa cruel, mas ainda não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Qual a diferença? Por que essa mulher, a Gleice, que era bandida, assassina, cruel, má, perversa, ela recebeu o Espírito Santo rapidinho e você está há anos na igreja e ainda não foi batizado? A diferença, minha amiga, é o seguinte: é que a Gleice, quando assumiu a fé no Senhor Jesus, ela virou as costas para tudo e todo o seu passado. Ela se entregou 100%. Ela se jogou, ela mergulhou a sua vida na obediência à palavra de Deus. Ela perdoou a mãe dela, que ela odiava. As duas se odiavam. Ela perdoou. Chamou a mãe lá na cadeia e disse: mãe, me perdoe. Eu sei que você fez muito mal para mim, mas eu também fiz muito mal para você. Mas eu perdoo a senhora. E me perdoe também, por favor. Quer dizer, essa mulher, em obediência simples à palavra do Senhor Jesus, que manda a gente perdoar, ela perdoou. Mas você não perdoou. Ou você não quer perdoar. Então fica difícil. Fica difícil para o Espírito Santo descer sobre uma pessoa que está com o coração sujo, que está com o coração cheio de mágoas. Como é que o Espírito do amor, que é o Espírito Santo, pode descer e conviver com o espírito de mágoa, de rancor, de ódio que está dentro de você? Não dá. E como que esse espírito de ódio, de rancor, de mágoa vai sair de você? Quando você perdoar. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoada. E não vai ter o Espírito Santo. Não adianta fazer jejum de Daniel, não adianta você jejuar 40 dias, como Jesus fez, 40 noites. Não adianta nada. Só adianta quando você decidir: eu perdoo. Porque o perdão, meu amigo, o perdão de Deus, só Deus pode nos dar. O perdão meu, só eu posso dar. O perdão que você precisa dar para a pessoa que fez
mal a você, só você pode dar. Ninguém tem a autoridade para perdoar por você. Você sabia disso? Deus não tem autoridade, ele tem toda a autoridade, mas ele não tem autoridade de perdoar uma pessoa por você. Eu vou perdoar. Ela não quer perdoar a pessoa, eu vou perdoar aquela pessoa. Não dá. Você que tem que perdoar. É você que tem que perdoar. Ninguém mais pode perdoar por você. Para você receber o perdão de Deus, é óbvio que você tem que primeiro perdoar. Se do contrário não há perdão. E ela, a Gleice, perdoou a mãe dela. Ela perdoou a mãe dela. Veja que essa mulher mandou matar, quer dizer, deixou os bandidos, comparsas dela, preparados para matarem o pastor que levou a palavra de Deus para ela. Ela conseguiu o perdão de Deus porque ela primeiro perdoou a sua mãe. Pense nisso, meu. Essa é a fé que sustenta a gente nas horas de tribulações. Porque há pessoas que têm fé para louvar Jesus, mas não têm fé para perdoar as pessoas que lhe fizeram mal. É ou não é? Fala a verdade. Você, de repente, é uma pessoa da igreja, às vezes da Igreja Universal. Você está cansada de ir na frente, entregar a sua vida para Jesus, orar, adorar Jesus, mas o coração continua cheio de mágoa. Então, que tipo de fé é essa? Você pensa que Deus é Deus de confusão? Você pensa que a fé, a verdadeira e pura fé, a fé inteligente, é capaz de combinar com a fé fantasia, a fé emotiva? Não tem sentido. Então, muitos crentes estão agora me ouvindo e sabendo, conscientes de que realmente a falta da vida nova, de uma vida com Deus, em comunhão com Deus, é porque esses muitos crentes que conhecem bem a Bíblia sabem que tem que perdoar, mas não perdoam. Enquanto outra pessoa que viveu na criminalidade, na crueldade, tanto tempo, tantos anos, na hora que ouviu que tinha que perdoar, elas perdoaram. Ela perdoou. E por isso Deus transformou a vida dela. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé que sustenta a gente na hora da tribulação. É a fé que nos dá uma vida nova, que nos dá as bênçãos, que nos traz as bênçãos, mas que não sai da gente na hora das tribulações, nas horas tristes, nas horas amargas, porque a pessoa mantém a mesma fé. Essa é a fé que salva, é a fé que faz a gente se manter de pé por toda a vida e depois da morte, por toda a eternidade com Deus. Graças a Deus. Nós vamos assistir um testemunho de um fake news, mais um fake news, para vocês verem como é que as notícias falsas fazem a cabeça das pessoas, mas também quando elas conhecem a verdade, elas ficam iradas contra a mídia que fez a cabeça delas. Vamos assistir. Meu nome é Cristiane Aquino, eu sou instrutora de dança. Eu fui vítima de fake news. No começo, quando eu era mais jovem, eu não tive um ensinamento sobre Deus, sobre igreja. A gente não frequentava a igreja, então fui crescendo sem essa base espiritual. Para mim, Deus não existia. Quando se falava em Bispo Macedo, a primeira coisa que vinha na cabeça era que ele era ladrão, que ele enganava os fiéis, porque era tudo que a gente escutava na televisão, né? A gente acreditava muito que todos os testemunhos fossem comprados, né? Que eles pagavam para a pessoa ir lá, para a pessoa mentir, que eram atores fazendo
aquele papel, né, interpretando um papel, contando uma história. Quando eu passava na frente de uma igreja universal, que alguém pedia para mim colocar o nome no caderno de oração, para mim aquilo ali, o que eu ouvi falar, era que aquilo ia para macumba. Não, e eu sempre me negava. Quando alguém chamava para ir, a gente estava destruído. Estava na miséria, vamos dizer assim. Eram muitas discussões, eram muitas desconfianças, coisas sem fundamentos, sabe? E principalmente acho que vinha mais da minha parte. Nós chegamos aqui se odiando mesmo. Era mais um casamento sendo destruído. A gente casa para ser feliz. Eu não queria viver daquele jeito, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. A gente não sabia despertar a fé na gente. Não tinha mais aonde ir, não tinha mais a quem pedir ajuda. Porque a gente pedia ajuda para outras igrejas, pedia ajuda para parentes, falava sobre os nossos problemas com todo mundo. Então, em todas as portas que a gente bateu, foi negado ajuda. Até o dia que a gente chegou a se separar. Aí a minha mãe pegou e falou, não, tem que fazer alguma coisa. Ela pegou e falou, olha, eu vou levar vocês num lugar. Só que ela não falou aonde que era. Então, a gente falou, bom, a gente não tem mais nada a perder mesmo, então, vamos lá. Onde é que a senhora vai levar? Não, vamos. Colocou lá e ela foi ensinando o caminho pra gente, a gente veio. Quando a gente chegou, onde era? Templo de Salomão. Quando a gente viu que era a Igreja Universal, nós já deixamos a bolsa no carro. Nem trouxe bolsa, não trouxe carteira, não trouxe nada. Deixamos lá. Aí chegamos aqui na reunião, cada um virado pro lado, porque a gente já estava separado, né? Eu já tinha voltado para casa da minha mãe, a gente já estava separado. E a gente chegou aqui. Aí começou a reunião, tudo, e a gente começou a ouvir. Tudo que foi falado foi pra gente. A gente sentiu um acolher, sabe, de Deus, que a gente não teve em outros lugares. A gente vinha, escutava, via, começava a enxergar onde a gente errava e começamos a colocar em prática dia após dia. E a gente conseguiu, através disso, restaurar a nossa vida, ter um encontro com Deus. E aí a gente começou a entender e começou a despertar a fé, porque na verdade era isso que faltava em mim. Eu não tinha fé. Ele começou a falar e as orações, a gente começou a entender, começou a colocar em prática dia após dia. E começamos a enxergar que aquilo era o certo. Então não era bem aquilo. Ninguém aqui nunca pediu pra gente, obrigou a gente a nada. Nós já demos vários testemunhos. Esses testemunhos nunca foram pagos, porque a gente achava, quando a gente via, a gente achava que eram pagos. Pelo contrário, aqui a gente recebe tudo de graça. E hoje a gente sente a vontade de ajudar, porque a gente vê que é um trabalho sério. A gente conseguiu restaurar o casamento. Hoje a gente está bem, a gente consegue conversar. Nós restauramos todas as áreas da nossa vida. Hoje, graças a Deus, as pessoas veem a gente de uma forma diferente, veem a gente como um casal de Deus. Eu recebi o Espírito Santo, ele transformou totalmente a minha vida, a minha visão. Ele é maravilhoso, ele supre todas as nossas necessidades. A partir do momento que você coloca ele em primeiro lugar, ele transforma todas as áreas da sua vida. E o arrependimento maior que nós temos hoje como casal e eu como pessoa foi de não ter foi de ter fechado os olhos para isso antes, de não ter vindo. As pessoas deviam fazer isso, sabe? Deixar o preconceito de lado e vir para a igreja, conhecer, dar uma chance para a igreja, dar uma chance para Deus, dar uma chance para si mesmo. Deus honra a gente a cada dia porque a gente honra a nossa fé, a gente honra a Deus e coloca Ele em primeiro lugar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu Pai, eu tenho tantas coisas para te pedir em favor do teu povo, dessas pessoas que estão aí nos assistindo, mas muitas coisas mesmo. Mas a fé é uma palavra tão pequenina, é como a semente de mostarda. Mas quando ela cai na boa terra, ela cresce e se faz uma árvore grande. Ó meu Jesus querido, eu peço, eu manifesto, eu esboço a minha fé em Ti. Eu confio que o Senhor cuida dessa criatura que ora comigo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu confio a vida dessa criatura nas Tuas mãos, em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agrura.
alturas eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. Nós estamos chegando ao ponto final. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe. Não se esqueça, perdoe para você receber perdão. Até lá. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado.